Welcome back. We are joined today by Ian Proud, Bem-vindo de volta. former British Hoje diplomat estamos who acompanhados served por as the Ian Proud, economic ex-diplomata counselor britânico at the British que Embassy atuou in como Moscow conselheiro from econômico na Embaixada 2014 Britânica em to Moscou 2019. de 2014 a Thank you very 2019. much for coming Muito back on. obrigado por voltar ao programa. Nice to see you again, É bom Glenn. vê-lo novamente, Glenn. Quero lhe perguntar I sobre a want to política ask britânica, you tanto about no âmbito interno British quanto politics, internacional. both the domestic Como and sabemos, the desde o international. Brexit, o Reino Unido tem buscado encontrar seu novo papel no mundo, o que afeta sua relação com a Europa continental, com os Estados Unidos, mas também o seu próprio modelo econômico interno. But also its own economic model at home. But looking at all of these things, Olhando para tudo isso, a Grã-Bretanha agora parece cada vez mais irreconhecível em comparação com apenas alguns anos atrás. Não estou sugerindo que o Brexit seja a principal causa de tudo isso, mas os dois principais partidos britânicos, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, parecem cada vez mais inelegíveis. Eu queria saber se você poderia, de forma mais ampla, explicar o que está acontecendo na política britânica para aqueles que não têm acompanhado tão de perto quanto você. Thanks, Glenn. I think Obrigado, Glenn. Acho que o problema mais profundo aqui é a sensação entre as pessoas comuns britânicas de que os políticos não estão mais servindo aos seus interesses. A política se tornou uma arte performática, em que as pessoas se reúnem em Westminster com um grupo relativamente pequeno de partes interessadas e grupos de interesse único que fazem lobby diariamente. Eles perderam o contato com os eleitores que, na verdade, os colocaram no poder em primeiro lugar. E quando os eleitores expressam suas preocupações sobre certos aspectos das políticas, seja a política de imigração ou qualquer outra, o governo tende a simplesmente ignorá-los e rotulá-los com insultos como "você é racista", "você é antissemita", "você é islamofóbico" ou qualquer outro termo. Pode ser que, em vez de participar dos debates e refletir sobre como podemos realmente responder ao que nossos cidadãos estão nos dizendo, os governos tenham se afastado. Sabe, quando há eleições apenas a cada 5 anos, isso à primeira vista parece um bom modelo democrático, mas permite que durante 5 anos os governos sigam em frente e implementem políticas em um vácuo, desconectados do que as pessoas comuns desejam. E acho que essa é a questão mais profunda. Não acredito que seja um problema limitado ao Reino Unido. Penso que estamos vendo em toda a Europa. É por isso que estamos vendo a ascensão de partidos de centro-direita, centro-esquerda, ou de extrema-direita e extrema-esquerda, na Alemanha e na Europa Central, e claro na França, e possivelmente até na Polônia nos próximos anos. E novamente essas pessoas são rotuladas como populistas. Bem, se você pensar bem, a democracia é fundamentalmente uma atividade populista. É um partido político com uma ideia e outro partido com outra ideia. Ambos tentando apresentar as ideias que mais atraem seus eleitores, o que é mais popular entre os eleitores. E eu acho que os líderes perderam de vista a necessidade de realmente atender às exigências e demandas do povo que servem. The people that they serve. How do you see then this affecting? Bem, como você vê isso afetando a legitimidade? Porque uma coisa é achar que a classe política ou alguns políticos violaram seu mandato, não cumpriram o que prometeram, não são mais responsáveis, então você simplesmente vota na oposição. Mas o que estamos vendo agora parece muito mais profundo. Não é algo isolado ao Reino Unido. Vejo isso em toda a Europa. É toda a classe política, como você sugeriu. Eles não são mais servidores públicos. Estão servindo a interesses internacionais, estrangeiros, globalistas, como dizem, ou simplesmente fazem parte de uma elite que já não presta contas a ninguém. Você acha que isso está caminhando para uma ilegitimidade política? Porque, nesse caso, teríamos um problema sério nas mãos. Bem, não teremos necessariamente um problema, porque partidos alternativos estão começando a surgir e a se tornar populares. E isso é apenas o funcionamento natural da democracia.
Você vê o Partido Reformista ganhando popularidade no Reino Unido e partidos de esquerda também ganhando força. Quero dizer, é assim que a democracia deve funcionar, certo? As pessoas têm uma escolha e escolhem os partidos que mais lhes agradam. Mas o desafio, eu acho, no Reino Unido, nas últimas 2 décadas, realmente desde o 11 de setembro, é que meio que corremos para o centro. A política correu para o centro e já não é mais possível ver claramente como o Partido Conservador e o Partido Trabalhista diferem em termos das opções de políticas que representam. A janela de Overton das políticas, tanto internas quanto externas, ficou tão pequena que a maioria das pessoas não consegue enxergar dentro dela, e os políticos não conseguem enxergar para fora dela. Assim, todos estão cegos, e as pessoas estão dizendo, e nós? Pessoas comuns estão dizendo, e nós? Vocês não estão realmente atendendo às nossas necessidades. Essa janela precisa ser quebrada e novas alternativas precisam ser buscadas. Acho que é aí que estamos agora. É isso que estamos vendo no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Europa Central e em outros lugares também. Essa chamada ascensão do populismo, que, voltando ao meu ponto anterior, as pessoas dentro dessa pequena janela de Overton, dentro da bolha de Whitehall com seus grupos de interesse restritos, tentaram manchar e diminuir, em vez de dialogar e promover um debate adequado sobre o tema. E eu acho que esse é o desafio que enfrentamos, e acredito que ele se resolverá naturalmente quando um partido político diferente, ou uma coalizão de partidos, chegar ao poder na próxima eleição. A legitimidade, em última instância, vem das eleições em nosso modelo democrático de Westminster. As próximas eleições, ou as eleições locais que se aproximam, mostrarão que as pessoas não estão satisfeitas com as falhas do Partido Trabalhista. Assim como mostraram que não estavam satisfeitas com as falhas dos conservadores na última eleição geral. Novos partidos políticos ganharão destaque, e é assim que a democracia deve funcionar. Mas eu acho que o que pessoas como Keir Starmer estão tentando fazer é minar a democracia ao deslegitimar as alternativas. Esse é o problema, eu acho, quando um establishment político realmente se enraiza e o seu consenso se torna desacreditado. Quando surge uma oposição política genuína que se desvia do status quo, ela é simplesmente rotulada como populista, como se fosse ilegítima. O que é interessante porque vimos isso em maior escala em toda a Europa continental. Da França, com a ascensão de Le Pen, à Alemanha, com esforços para criminalizar o maior partido político, e também na Romênia. Há todos esses países tentando esmagar a nova oposição, mas ainda não vimos isso no Reino Unido, eu acho. Na verdade, um dos desenvolvimentos mais notáveis é Nigel Farage, que costumava ser uma figura um tanto periférica. Depois, é claro, ele liderou o Brexit e agora parece ter um futuro político potencialmente enorme no Reino Unido. Como você o vê nesse levante populista? Bem, eu não gosto muito do termo populista, porque acho que a democracia é, em sua essência, populista em sua orientação. Vamos chamá-lo de oposição. Se esquecermos disso, corremos um grande risco. Quero dizer, não vejo Farage como muito diferente dos líderes de direita, se é assim que os chamamos, na Europa Central, na Alemanha e na França. Acho que ele é apenas representante de um movimento mais amplo, que busca alcançar e atrair eleitores que sentem que suas vozes não foram ouvidas, especialmente em questões como a migração. E como acho que você sabe, sou muito a favor da migração econômica, porque acredito que ela pode impulsionar o crescimento econômico. Mas a migração sem controle é uma grande preocupação para muitas pessoas no Reino Unido e em toda a Europa. E é nisso que ele está surfando uma onda de apoio, enfrentando esse problema. Então, não o vejo como diferente disso. Vejo como parte de uma mudança muito mais ampla na política europeia, o que considero algo saudável. Eu realmente não apoio nenhum partido político. Não tenho certeza se apoiaria necessariamente o Reform.
Mas a ala esquerda também está adotando políticas mais voltadas para o socialismo. O Partido Verde também está ganhando destaque no Reino Unido. Estão surgindo mais opções que os eleitores podem considerar, discutir e escolher no futuro. E acho que isso deve ser um sinal saudável. É claro que é um mau sinal para os partidos tradicionais, como o trabalhista e o conservador, que parecem, no momento, incapazes de reconhecer a mudança muito mais fundamental na política que está ocorrendo e de se adaptar a ela. Bem, toda essa migração em massa já seria um problema por si só. Qualquer grande mudança demográfica, quem somos como nação, traz desafios. Mas parece que isso foi agravado na Grã-Bretanha por, digamos, o woke importado dos Estados Unidos, que se tornou quase uma espécie de marxismo cultural, onde redistribuímos o status social. Então não é como se tivéssemos decidido nos tornar uma sociedade que não julga as pessoas com base em religião ou raça. Em vez disso, estamos dizendo que precisamos redistribuir o status social de diferentes religiões e raças. Sabe, ouve-se com frequência comentar na Grã-Bretanha de que é possível zombar ou denegrir o cristianismo, ou zombar e denegrir pessoas brancas, pessoas heterossexuais. Então você cria uma espécie de hierarquia social que tentamos inverter. Essencialmente, homens brancos cristãos são vistos como os privilegiados que deveriam ser colocados um pouco para baixo. Se você combinar isso com a migração em massa, vai acabar alimentando certos sentimentos entre o público de que, bem, o país está sendo tirado deles. Essa parece ser uma sensação compartilhada por uma grande parte da população e deve ser levada bastante a sério. Mas isso também pode abrir a porta para mais autoritarismo por parte do governo, porque agora ele de repente tem um mandato para ajudar ou proteger grupos vulneráveis. Assim, de repente, a liberdade de expressão e tudo mais podem ser restringidos. Quão grave você considera essa dinâmica na formação ou influência da sociedade britânica neste momento? Bem, acho que a demonização das pessoas que falam sobre os riscos associados à migração sem controle é uma das coisas que alimentam a mudança em direção aos chamados partidos populistas ou novas forças de oposição, incluindo o Partido Reformista. Quero dizer, sejamos claros, a Grã-Bretanha é uma nação predominantemente branca. A maioria das pessoas no Reino Unido é branca, e embora a religião organizada não seja tão difundida hoje em dia, muitos ainda se identificam de alguma forma com o cristianismo, mesmo que nunca frequentem uma igreja. Ainda assim, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, houve diferentes ondas de migração para o nosso país, vindas do Caribe, da África, da Índia e assim por diante. Africa, India, and so forth. E na verdade, apesar disso, o Reino Unido continua sendo um país predominantemente branco, sabe? Então ainda temos essa identidade única. Meu melhor amigo, na verdade, era um imigrante do Quênia. Ele é de ascendência indiana. E agora o vejo como tão inglês quanto eu. Ele torce pela seleção de futebol da Inglaterra e a família dele nunca recebeu um centavo em benefícios. Portanto, não sou contra a migração nesse sentido, desde que ela não seja vista como uma forma de superpovoar o país, de suprir necessidades que não existem ou de oferecer serviços que sobrecarreguem os cidadãos já existentes. Se for migração puramente econômica, pessoas vindo para ocupar determinados empregos no mercado, então tudo bem. E acho que foi isso que impulsionou a migração nos primeiros, digamos, 80 anos após a Segunda Guerra Mundial. Mas o que estamos vendo hoje, segundo as pessoas, é diferente. São principalmente homens jovens, na casa dos 20 anos, buscando asilo, embora eu ache que representem apenas uma pequena parte de toda a população,
chegando, vivendo em hotéis, cometendo crimes, agindo ilegalmente e agredindo sexualmente mulheres jovens. Eles ainda chamam a atenção do público. É isso, sabe, que é como uma ferida na sociedade que o governo se recusa a estourar por causa das chamadas políticas de diversidade, dos direitos humanos e de todas essas coisas consideradas progressistas. Acho que a migração em si não é necessariamente algo ruim, desde que mantenhamos uma identidade britânica única e que as pessoas que venham para cá se integrem ao Reino Unido. Mas as pessoas sentem que o que está acontecendo agora é diferente disso, e é por isso que se opõem tão fortemente. É também por isso que pessoas como Nigel Farage recebem tanto apoio. Não acho que isso torne Nigel Farage racista de forma alguma, sabe? Aliás, o vice dele é de ascendência indiana, então isso tem a ver com a britanidade. Não necessariamente com a britanidade branca, mas com a britanidade. E acho que essa é uma distinção importante a se fazer. O governo não tem um plano, e o Partido Conservador não tem um plano. E como você disse, em vez de realmente elaborar eles preferem demonizar as pessoas que levantam preocupações básicas sobre isso. Concordo. Bem, a imigração e as mudanças demográficas têm um impacto profundo na sociedade. Então, descartar toda crítica à necessidade de uma política de imigração responsável como sendo simplesmente racismo, acho que isso é uma forma de sufocar a dissidência ou a crítica que, na verdade, são bastante necessárias para o bem do país, claro, se ele quiser ter uma imigração estável. Acho que a pior coisa que se pode fazer é permitir uma migração em massa e depois fazer com que todas essas pessoas se sintam cidadãos de segunda classe, como se não fossem bem-vindas. Aí sim surge um problema real. Portanto, acredito que com moderação e controle, todos saem ganhando, especialmente os próprios migrantes. Sim, e o problema, claro, hoje é que britânicos brancos estão deixando o país. Sabe, há uma saída de cidadãos talentosos indo para o exterior, mesmo que seja apenas para a Espanha, Dubai ou qualquer outro lugar. As pessoas se preocupam com isso também. Quero dizer, mesmo que as estatísticas mostrem que a grande maioria da população do Reino Unido é branca, as pessoas veem que britânicos brancos estão saindo enquanto migrantes sem controle chegam em barcos infláveis. Essas coisas viram manchete, mesmo que não reflitam o quadro completo. Acho que o governo precisa criar políticas reais para lidar com isso. Caso contrário, eles vão perder muito rapidamente. Na verdade, acho que este governo já perdeu sua legitimidade, mas, claro, eles vão pagar por isso nas urnas. Se olharmos para a posição internacional da Grã-Bretanha, desde que ela deixou para trás seus dias de glória, ou pelo menos o Império Britânico, o principal papel que parece ter desempenhado nos assuntos internacionais tem sido, eu diria, o de irmão menor dos Estados Unidos. Essa parceria especial tem sido bastante importante. Mas se observarmos a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, todo esse desenvolvimento woke na Europa, o declínio econômico, a incapacidade de reproduzir a própria cultura, tudo isso veio à tona. E chegou ao ponto em que os Estados Unidos acreditam que a civilização europeia está se autodestruindo. E ela vê como sua responsabilidade salvar a Europa desses governos. Essencialmente, acho que eles usam a expressão cultivar uma oposição responsável. Agora, isso pode ser interpretado, é claro, como os Estados Unidos buscando uma mudança de regime em muitos países europeus. E com frequência nos Estados Unidos, vemos o Reino Unido se adiantando, porque, novamente, este é o país da Magna Carta. Há também essa conexão em termos do próprio desenvolvimento e das origens dos Estados Unidos. O Reino Unido tem uma posição especial, mas agora parece que os Estados Unidos não veem mais com bons olhos a direção que o Reino Unido está tomando. Como você vê isso afetando a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido? Sabe, eu acho que os Estados Unidos e o Reino Unido têm uma relação ótima e histórica. Mas você tem razão.
A estratégia de segurança nacional que foi publicada recentemente foi, na verdade, muito mais crítica em relação à Grã-Bretanha do que à Europa. Quero dizer, todo mundo tem reclamado disso. Se você voltar ao discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, ele é, na verdade, bem mais crítico em relação à Grã-Bretanha. Eu ouvi novamente na íntegra recentemente, apenas para um artigo que eu estava escrevendo, e é definitivamente mais crítico à Grã-Bretanha do que à Europa. Mesmo que Christoph Husken tenha chorado no púlpito ao encerrar a conferência. Quero dizer, do meu ponto de vista, eu realmente reconheço as preocupações levantadas pelos americanos e, de certa forma, consigo me identificar com esses medos. Os medos que eles expressam sobre a decadência civilizacional e coisas do tipo. Mas acho que o risco, na verdade, é que os comentários de Elon Musk e a interferência dos Estados Unidos acabem tendo o efeito oposto no Reino Unido. Isso vai provocar, se é que vai provocar algo, uma reação que leve as pessoas de volta aos antigos partidos de centro. Como é de costume, os partidos no poder vão apenas apontar isso como algo completamente contrário a nós, uma interferência em nossos assuntos internos. Acho que a melhor coisa que os americanos poderiam fazer seria expressar essas preocupações à distância, mas nos deixar lidar com isso, porque acredito que a maré já está mudando de qualquer forma no Reino Unido. Lembro-me claramente de que antes da votação do Brexit, Obama se manifestou dizendo o quanto o Brexit seria ruim para a Grã-Bretanha. E é claro, muitas pessoas se ofenderam com isso. E na verdade, sabe, os líderes europeus estavam fazendo a mesma coisa. Christine Lagarde, em seu cargo anterior, fazia a mesma coisa. E os britânicos meio que ressentiam isso. Eles diziam, bem, sabe, nós decidiremos sobre nossos próprios assuntos. Muito obrigado. E votaram pelo Brexit. Então acho que os americanos deveriam, quero dizer, eu entendo as preocupações deles e na verdade concordo completamente com elas, mas deixem que cuidemos disso. Se eles quiserem apoiar esse tipo de política de oposição baseada em princípios, então deixem-nos seguir em frente, porque acho que isso já está acontecendo. Sim, bem, eu compartilho do seu sentimento, porque quando li a estratégia de segurança nacional, senti o mesmo. Os problemas econômicos, a incapacidade de reproduzir a cultura, bem, em todos os aspectos, eles estão se tornando mais autoritários. Tudo isso, acho que foi muito preciso e identificou todos os problemas. Mas a solução ser que os Estados Unidos simplesmente ajudem a Europa a ter governos melhores. Acho que, como qualquer mudança de regime, isso seria desestabilizador, seria contraproducente. Então, eu concordo com o diagnóstico, só não concordo com o remédio aqui. Então, isso parece justo. Mas se olharmos para outro aspecto, onde o Reino Unido costuma se destacar como algo bastante único, seria o caso aqui. E eles geralmente tendem a acompanhar os Estados Unidos na maioria de suas aventuras militares, especialmente em relação aos russos. Esse país costuma se destacar por quem? A Grã-Bretanha obviamente teve uma relação muito longa e difícil com a Rússia. Agora, considerando que você era o conselheiro econômico na Embaixada Britânica em Moscou, entendo que foi você quem assinou as sanções e tudo mais. Mas como você percebeu o sentimento por lá? Até que ponto isso é motivado por interesses nacionais centrais? Ou é porque essa é a direção dos Estados Unidos e a Grã-Bretanha se alinha a isso para, imagino, fortalecer a parceria estratégica? Ou é algo mais fundamental dentro da própria Grã-Bretanha, algum ressentimento em relação à Rússia? Ou trata-se de ver a Rússia como uma rival geoestratégica, uma potência terrestre eurasiática? Quero dizer, como você entende isso? Bem, vamos com ódio feroz, se quiser, porque parece, não em toda a sociedade britânica, mas entre a classe política, que a Grã-Bretanha frequentemente busca se posicionar como líder em qualquer campanha anti-Rússia.
Sim, quero dizer, há vários aspectos nisso. Em primeiro lugar, no que diz respeito à relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, acho que as políticas dos dois países se tornaram completamente desconectadas quando se trata da Rússia, como podemos ver pelas diferentes abordagens adotadas pelo governo Trump. A política do Reino Unido, por outro lado, não mudou desde 2014 e parece improvável que mude tão cedo, sustentada como está por um consenso total entre os principais partidos políticos e por um cenário midiático completamente conivente, que apenas ecoa esse sentimento. Então veja, Keir Starmer tentou se reposicionar como uma espécie de ponte para Trump, mas ficou claro muito cedo que ele realmente não queria que a política em relação à Ucrânia mudasse, enquanto Trump queria. E nesse processo, acabamos ficando cada vez mais para trás. E não há sinal de que reconheçamos isso ou de que estejamos prestes a mudar nossa posição. Por que o Reino Unido adota a postura que adota em relação à Rússia? Bem, primeiro, talvez seja algo especificamente de Westminster. É um pouco como na política interna. Temos uma janela de Overton muito estreita para a qual gravitamos nas últimas 2 décadas. Temos a mesma pequena janela de Overton quando se trata de política externa. A Rússia é má, nós somos os mocinhos, eles são os vilões e precisam ser derrotados a qualquer custo. E, na verdade, como parte do que estamos vendo de forma mais ampla com o surgimento de outros partidos políticos no Reino Unido, acho que esse consenso será rompido se houver uma mudança política no país em direção a um partido liderado por uma agenda de reforma ou, sabe, por um partido liderado pelos verdes no futuro. Acho que esse processo está começando a acontecer, embora muito lentamente. Mais lentamente, na verdade, do que em outros países europeus, como Alemanha e França. Então há esse aspecto nisso. Existe esse tipo de consenso político inquebrável que ninguém conseguiu mudar. E, do ponto de vista histórico, eu simplesmente acho que, sabe, quando morei na Rússia, não é um lugar fácil para trabalhar como diplomata britânico, posso te dizer. Mas mesmo assim, encontrei muito carinho entre os russos pelo Reino Unido e pela identidade britânica. É ótimo. Em 4 anos e meio não encontrei absolutamente nenhuma hostilidade subjacente ou latente em relação ao Reino Unido. Havia um enorme respeito pela nossa história, nossa cultura e coisas desse tipo. Interesse e entusiasmo genuíno sobre a Grã-Bretanha. E pelo mesmo motivo, eu realmente não acho que as pessoas britânicas comuns tenham qualquer ódio profundo ou latente em relação à Rússia. Quero dizer, a maioria dos britânicos nunca esteve na Rússia, então como poderiam saber? Sempre que converso com pessoas comuns, elas ficam curiosas. É tão ruim quanto dizem. E eu respondo, bem, na verdade é algo complexo, mas não é. Acho que isso se conecta à classe política, que quer continuar presa a essa visão de mundo dos séculos XVIII e XIX sobre a Rússia e se recusa a mudar. E acredito que esse é fundamentalmente o problema. Bem, como você vê os políticos britânicos se ajustando à nova e instável situação? Claro, com os ucranianos perdendo a guerra, parece que é por isso que os americanos começaram a recuar um pouco, entregando essa confusão aos europeus, que pareciam dispostos a assumir uma guerra por procuração em declínio. Mas à medida que fica mais evidente que não há nada que possa ser feito para salvar a situação, parecem surgir algumas divisões dentro da própria Europa. Em diferentes países, nota-se o desenvolvimento de alguma oposição. A mídia começa a falar sobre coisas que antes não podia, como se os russos realmente estão invadindo, ou se os números de baixas divulgados pela imprensa talvez não fossem corretos ou verdadeiros. De repente, Zelensky não é mais o Churchill 2.0. Talvez ele seja corrupto, afinal. Sabe, todas essas coisas que foram essencialmente censuradas como propaganda russa, agora estão vindo à tona. É difícil negá-las,
Então já dá para ver alguns países europeus começando a se distanciar. Não apenas os óbvios, como Hungria, Eslováquia ou República Tcheca, mas também alguma resistência de países maiores, como a Itália. Até o Macron disse que talvez devêssemos começar a nos engajar novamente com os russos. Como os britânicos se posicionam nisso? Claro, eles querem estar alinhados de perto com os Estados Unidos. Também querem ter um papel de liderança na Europa, mas desejam representar as forças anti-russas. Então, como o Reino Unido faz essa mudança depois de manter essa posição nos últimos anos? Bem, o Reino Unido está completamente sem direção, neste momento, em relação à política para a Rússia, e já está totalmente desvinculado da política dos Estados Unidos, como eu já havia apontado antes. Mencionei várias vezes em meus artigos que em algum momento, não apenas no Reino Unido, mas especialmente na Alemanha e na França, e também na Polônia, na Finlândia e em outros lugares, quando a guerra terminar, e ela não terminar com uma derrota estratégica da Rússia, haverá um grande acerto de contas. Os líderes políticos terão de explicar aos seus eleitores por que disseram o tempo todo que derrotaríamos a Rússia. Mas no fim, não a derrotamos. E eu acho que esse acerto de contas será muito doloroso, especialmente para as pessoas. E isso é, claro, uma das razões pelas quais eles continuam adiando a questão da guerra. Porque sabem que quando a guerra acabar, terão de explicar aos eleitores por que gastaram dezenas de bilhões, cada país, para sustentar esse regime corrupto em Kiev. É uma guerra que absolutamente não está no nosso interesse estratégico central, no Reino Unido. Apesar dessas histórias assustadoras e fantásticas de que a Rússia vai invadir a Estônia na próxima semana, isso nunca foi remotamente provável. Então as pessoas estão adiando esse acerto de contas inevitável, certamente no Reino Unido. Essa mudança de postura está começando aqui na mídia. Mais veículos de comunicação estão começando a criticar Zelensky e assim por diante. Mas isso está acontecendo, ao que me parece, em um ritmo muito mais lento do que em outras partes da Europa. E, na verdade, o governo de Keir Starmer está completamente preso à sua política e parece totalmente relutante, ou mais provavelmente incapaz de mudar sua posição, porque não tem a menor ideia do que fazer. Está simplesmente perdido sobre como resolver a situação em um momento em que as pressões internas estão aumentando. Keir Starmer é agora, de forma notável, o primeiro-ministro mais impopular da memória recente, depois de uma sequência de primeiros-ministros extremamente impopulares que o antecederam no cargo. Mas sim, é difícil argumentar que a Rússia está planejando invadir a Estônia quando há apenas alguns dias o chefe da inteligência estoniana disse que a Rússia não tem planos de atacar a OTAN. Isso torna difícil sustentar essa narrativa. Mas o Reino Unido, quando, e não se isso terminar em derrota, essa guerra por procuração contra a Rússia, parece que o Reino Unido, tanto no campo da inteligência quanto no campo militar, foi alguns passos além dos outros europeus. Não é Severn Road made o Acordo Minsk durante aqueles anos. Foi Boris Johnson, quem? Boris Johnson foi mais ou menos responsabilizado por sabotar as negociações de Istambul, é claro, também em nome dos Estados Unidos. Mas mesmo depois que a guerra começou, os russos geralmente apontam para o Reino Unido. Se você observar os ataques à ponte da Crimeia e o ataque mais dramático em junho contra o dissuasor nuclear da Rússia, o FSB apontou para o Mi-6. Portanto, parece que nessa dinâmica entre britânicos e russos, eles subiram tanto na escada da escalada que será difícil recuar. Você vê a possibilidade de um conflito mais direto para impedir uma vitória russa? Na verdade, não. Quero dizer, nós não temos tropas suficientes no Reino Unido. Nosso exército está em completa desordem. Está encolhendo o tempo todo. Não muito, mas um pouco a cada ano. Temos 73 mil soldados e esse número continua caindo. Sabe, quando falávamos sobre essa coalizão dos dispostos com tropas em solo em março,
No máximo, poderíamos ter enviado 10.000 soldados, incluindo cozinheiros e auxiliares. Simplesmente não temos força militar suficiente. E isso vai direto ao ponto da pergunta que você fez antes sobre qual é o nosso papel futuro no mundo. Não somos mais uma grande potência. Podemos ser a 5ª maior economia do mundo em termos de PIB, mas já não somos uma grande potência militar. E nos isolamos da Europa justamente quando os Estados Unidos estão se afastando de nós. Então isso nos deixou meio que à deriva no Atlântico, girando em círculos, sem saber qual é o nosso papel, mas ainda acreditando que somos uma grande potência quando não somos. E acho que essa é a realidade que ninguém quer encarar, porque a lista de outros desafios catastróficos que este governo está enfrentando agora é tão longa. Ele simplesmente não tem capacidade intelectual para compreender tudo isso. Temos o secretário de Defesa mais sem inspiração que se possa imaginar. Toda vez que ele abre a boca, eu suspiro de tédio com o quão monótono e desmotivador ele é. E mesmo assim, ele continua repetindo as mesmas coisas, falando sobre a ameaça da Rússia e tudo mais. Quero dizer, a única maneira de isso mudar é com uma mudança de governo, receio eu. E, sinceramente, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Deixe-me fazer apenas uma última pergunta sobre a situação econômica, porque um problema central em todo o Ocidente tem sido essa mudança. Lembro que há 20 anos, nas universidades, era quase um motivo de orgulho termos feito a transição de economias industriais para economias de serviços. E isso era visto como uma mudança permanente. Sempre achei esse argumento peculiar, porque se a transição foi tão bem sucedida, como explicamos os déficits crescentes a cada ano? Mas, novamente, o Reino Unido parece se destacar, já que teve uma base industrial tão massiva desde a Revolução Industrial. Since the Industrial Revolution, massive industrial base, but today it's the city of London with the finance. Mas hoje é a cidade de Londres, com a indústria financeira, que tende a ter, eu diria, um papel excessivo na economia britânica. Não estou dizendo que a Grã-Bretanha não produz mais nada, mas como agora vemos novos centros financeiros de poder surgindo, dos países do BRICS, por exemplo, tentando criar uma nova arquitetura financeira menos dependente do Ocidente, isso também pode ter um impacto sobre o Reino Unido. Mas sim, como outros países do Ocidente, a Grã-Bretanha também enfrenta alguns desafios econômicos. Quão significativo você acha que isso é em termos da capacidade de se recuperar, reverter a situação e do impacto tanto na sociedade quanto na política? Bem, a IA terá um impacto enorme na força de trabalho no futuro. E pode-se argumentar que nós, em parte, já fizemos essa mudança ao nos voltarmos mais para uma economia baseada em serviços nas últimas 4 décadas. Quero dizer, agora há um grande debate, ou pelo menos eu acho que há, sobre se tomamos as decisões erradas. Acabar com nossa indústria do aço, por exemplo, não ter mais uma indústria nacional de carvão e coisas desse tipo. Ser incapaz de construir uma ferrovia a mais de 300 quilômetros de Londres e assim por diante. Do meu ponto de vista, o problema não é termos uma economia de serviços. O problema é o crescimento dos conflitos globais. E veja, essa mudança para uma economia baseada em serviços aconteceu numa época em que a globalização estava ganhando força. Bem, a globalização, pode-se dizer, está chegando a um impasse, e a presença de conflitos em lugares como a Ucrânia está acelerando esse processo. Nossas escolhas políticas, ao nos isolarmos do acesso à energia barata da Rússia, em nome de um tipo de conflito permanente por procuração, estão nos tornando menos conectados globalmente. Em nossa economia baseada em serviços, diferente das economias mais voltadas à manufatura no mundo, incluindo a Rússia,
Esse é o problema. O problema não é termos uma economia de serviços. O problema é que as economias manufatureiras das quais dependemos para criar essa circularidade e movimento econômico entre economias de serviços e de manufatura foram afetadas por conflitos que nós mesmos promovemos. Ou seja, literalmente demos um tiro no próprio pé nesse processo. Quer dizer, é assim que eu vejo. E ninguém em Bruxelas parece perceber que, do ponto de vista econômico, seria óbvio buscar estabilidade. Essa é uma das coisas que a estratégia do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos sugere. A Europa só precisa ter uma relação econômica funcional, esquecendo a política. Uma relação econômica funcional com a Rússia. Muitos desses problemas desapareceriam simplesmente com o fornecimento de energia barata, se fizéssemos isso. Mas, é claro, ninguém quer, porque isso seria visto como uma vitória de Putin, como dar a ele o que quer. E qualquer um que aponte a dura realidade de como isso é óbvio, é naturalmente rotulado de fantoche do Kremlin. Actually, let me squeeze in one last final question. Na verdade, deixe-me fazer mais uma última pergunta. O ataque à Venezuela. Vemos que a União Europeia, ou Kaja Kallas, foi ao Twitter dizer que a OEA não reconhece a legitimidade de Maduro. E você sabe, ela tem conversado com Rubio recentemente. Então, novamente, de forma previsível, a OEA está se alinhando aos Estados Unidos nessa questão. Como você vê o Reino Unido? Você tem alguma previsão? Ainda não vi muita coisa sendo divulgada, mas como você acha que o Reino Unido vai reagir a isso? How do you see Britain responding to this? I see us doing exactly the same thing. Vejo que estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Sim, porque Maduro é um ditador. Essa é a narrativa que vamos usar. Ele tem, como sabemos, laços estreitos com a Rússia, e esse é outro bom motivo para apoiarmos o que os americanos estão fazendo. Quando claramente você sabe, a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. E ainda a questão das drogas, que é um problema enorme. Nunca usei drogas na vida, nem pretendo. Quero dizer, é um problema gigantesco. Mas quero dizer, esse não é o verdadeiro motivo pelo qual os americanos estão indo atrás da Venezuela. E todo mundo sabe disso. É porque eles têm muito petróleo e querem um fantoche simpático a Washington no poder. E como num passe de mágica, ela acabou de receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu prevejo completa submissão, sabe, de uma Kirsten cambaleante nisso tudo. Estou disposto a ficar completamente nu e correr pelado nesse programa se eu estiver errado. Pronto, falei. De alguma forma, sinto que você não vai correr esse risco. Então não, é bem previsível, eu acho. It's quite predictable, I guess. I don't feel like Não sinto que sejamos mais estados completamente soberanos. Seja o que for que os Estados Unidos façam, em algum momento daremos nossa aprovação. Mas é isso. Aqui estamos. De qualquer forma, obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Thank you as always for taking the time. De nada, Glenn Giesing. Sempre bom ver você.